Vocês estão conseguindo ver a questão? Tá um pouco difícil para ver. Para ler, né? É, É porque como ela foi imagem, né, daquelas outras que eu enviei para vocês, tá melhor? agora tá. Dá pra. Então, Acho que dá pra ver. a gente vai Agora lendo e sim. vai... Ok. Então, vamos lá. Vou iniciar nossa aula preparatória para o Enem, tá? Eu não segui a ordem que está lá na apostila que eu enviei para vocês, mas são as 10 questões que foram enviadas. São questões no nível fácil, um nível mais básico, e aí a gente vai aumentando o nível de acordo com as aulas. A questão diz assim, ó. Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Aí tem aqui a regra, um módulo menor ou igual a 1,5 e a altura está entre 16 e 19, nas quais H é a altura do degrau, denominado espelho, e B é a profundidade da pisada. Como mostra a figura, por conveniência, escolheu-se que a altura do degrau como sendo H igual a 16. As unidades de H e B estão em centímetros. Aí tem a escada. Aí, nesse caso, o mais amplo intervalo numérico que é a profundidade da pisada, que é B, deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas. Então, ele já escolheu que a altura tem que ser igual a 16. Aí, se a altura é 16, vamos observar. Ele já deu. Dentro aqui, ó, você tem duas afirmações, né? Você tem duas leis, que é essa e tem essa outra lei aqui. Eu vou repetir aqui as leis, tá? Módulo de 2H mais B menos 63,5 é menor ou igual que 1,5. Essa é uma das leis. E a outra lei é que a H, a altura, tem que ser menor do que 19 e maior ou igual a 16. Só que ele já escolheu o H. Então, ele já olhou para essa daqui e disse assim, ó, o H é igual a 16. Ele já escolheu aqui na questão que o H é 16. Então, se ele já olhou para essa lei, vamos olhar para outra lei de formação e modificar o H dentro da lei. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 16 mais B menos 103,5 é menor ou igual que 1,5. Aí, ó, módulo 2 vezes 16 dá 32, mais B menos 63,5 é menor ou igual a 1,5. Aí aqui eu posso fazer a diferença. Então, vai ficar ó, módulo de B, 63,5 menos 32, né? Porque são sinais opostos, então diminui. Vai ficar 31,5, ok? Vai ficar menos 31,5, menor ou igual que 1,5. Aí agora você vai trabalhar com a ideia de módulo. Vou explicar aqui do lado. Ó. Módulo de um valor é menor ou igual a outro valor. Vou colocar um Bzinho aqui. O que acontece com isso? Para mim tirar o x de dentro do módulo, eu sei que o x ele é menor ou igual que b e maior ou igual que menos b. Tá? É isso que ocorre quando eu trabalho com módulo. Então, quando o módulo é menor ou igual a um outro valor, eu tiro ele do módulo e coloco ele entre o negativo e o positivo desse valor. Aí é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu estou afirmando que o B menos o 31,5 é menor ou igual que 1,5.
e tem que ser maior ou igual que menos 1,5. Ok? Então, é isso que eu estou afirmando. Para tirar esse menos 31,5, eu tenho que somar com 31,5 para ficar só o B, que é isso que eu estou querendo, para mim saber relacionar com B. Então, aqui, ó, eu vou somar em todos os lugares o 31,5 positivo. Ó. Então, vai ficar ó, menos 1,5, aí mais 31,5. Menos 31,5 mais 31,5. Por quê? Porque aí desaparece, porque vai ficar zero bem no meio, ó, que é o que eu quero fazer, é isolar e deixar o B sozinho. E aqui também eu vou somar mais 31,5. Aí vai ficar assim, ó. Menos 1,5 mais 31,5 é menor ou igual. Aí, ó, esse aqui desaparece, porque são opostos. Vai ficar só o B, menor ou igual que 1,5 mais 31,5. Aí agora você soma ou subtrai de acordo com o que você tenha. Aqui, ó, 31,5 menos 1,5 dá 30. Menor ou igual que B, menor ou igual, aqui, 31,5 com 1,5 dá 32, 33. Então, B, ele é maior ou igual que 30 e menor que 33. Aí você vai olhar as alternativas. Deu para entender a questão? O que eu fiz? Professor, eu não Alguma entendi muito bem dúvida essa no que eu ideia de fiz? módulo. Eu não entendi muito bem essa ideia de módulo aí. De módulo, né? Uhum. Ó, Nem eu, toda professor. vez que você... Essa parte aqui, né, de módulo, É, sim. aqui deu para entender o que eu fiz, né? Utilizando isso. Então, vamos lá. Deu, Vamos deu. iniciar. Deu, né? Vou fazer novamente, tá? Agora eu vou iniciar, vou colocar aqui para o lado. Eu vou iniciar pelo módulo, explicando um pouquinho de módulo para vocês, tá? Que fique mais claro. Ó, módulo de x igual a 3. Toda vez que eu tenho isso, gente, uma igualdade, lembra que eu disse para vocês que o módulo é um valor positivo? Tudo que sai do módulo sai positivo? Então, aqui, o x poderia ser quem? Poderia ser o 3, ou o x poderia ser menos 3. Por quê? Ó? Porque se eu colocar o 3 aqui no lugar, módulo de 3 vai ser 3. Se eu colocar o menos 3, módulo de menos 3 também vai ser 3. Por que que isso acontece? Ó? Porque na reta, o 0, o 1, o 2 e o 3, menos 1, menos 2, menos 3. Vou explicar a ideia de módulo. O que que é o módulo? É a distância com relação à origem. Qual a distância do 3 ao ponto 0? É 3 unidades. Qual é a distância do 0 ao ponto menos 3? É 3 unidades. Então, é por isso que o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de 3 também é 3. Tanto faz ele estar negativo ou positivo, quando ele sai positivo. Quando a gente trabalha com a ideia de menor ou igual, a gente tem que lembrar que ele está relacionado à ideia do valor positivo e à ideia do valor negativo. É por isso que eu afirmo assim, ó, módulo de x é menor ou igual a 5, por exemplo. Então, isso quer dizer que o x ele é menor do que 5 positivo e maior ou igual a menos 5. Porque eu estou relacionando ao lado positivo e ao lado negativo dele. Deu para entender melhor agora? Agora deu. Deu. Deu, né? É porque sempre eu relaciono tanto ao positivo como ao negativo. Isso se ele está aqui dentro. Ó. Aí, o que que tinha na questão? Tinha que o módulo era menor ou igual a 1,5.
eu substituí, né, o valor de H até onde não dava mais, que foi até aqui, ó, isso aqui vocês até aqui vocês com certeza entenderam. Aí eu encontrei que ele é menor ou igual a 1,5. Se eu tenho um valor dentro do módulo, suponhamos que isso aqui, tudo aqui seja x. Então é porque o x é menor ou igual a 1,5 e maior do que menos 1,5, relacionando aqui a esse valor sendo positivo e ele sendo negativo, que foi o que eu mostrei agora para vocês. Aí o que eu queria? Eu queria o B. Então eu tenho que isolar o B. Se eu tenho que isolar o B, é deixar ele sozinho. Para ficar sozinho, eu acrescentei 31,5 em todos os casos, em todos os lados da inequação. Aqui são várias inequações ou várias equações, dependendo do que você está trabalhando. É porque tem um igual. Eu trabalho com inequações. Então, aqui nós temos que o B é maior ou igual a esse valor, menor ou igual a esse valor. Já que aqui, ó, cancela menos 31,5 com mais 31,5. Deu para entender agora a questão? Deu, professora. Deu sim. Deu, né? Qualquer dificuldade, perguntem, tá? Que a gente vai tentando facilitar. Aí a resposta aqui é a alternativa C, né? B é maior do que 30 e menor do que 33. Poderia só botar B menor do que 33? Não, porque ele está no intervalo. Aí, esse conteúdo aqui é o conteúdo de intervalo numérico. Então, como ele está no intervalo, eu tenho que colocar o intervalo todo. Não posso colocar só menor do que 33, já que valores maiores, menores do que 30 não vão valer. Aí, vamos lá. Segunda questão. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por F é igual a A, R elevado a B. Então, a frequência é dada assim. Ó. Frequência é igual a A sobre o R, que é o ranking, elevado a um B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras em ordem de frequência. Ou seja, se o R é igual a 1 para a palavra mais frequente, R é igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. É só uma distinção de linguista, como o Enem gosta de fazer, né? Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar valores para A e para B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação y e x, ele faz bem geral, é uma questão que se você não souber interpretar, você não consegue fazer, apesar de ser fácil, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção no intuito de aprender o que eu estou trabalhando, tá? Como ele falou sobre log, vou explicar um pouquinho sobre log para vocês, já que vocês têm aí uma certa dificuldade com relação a entender a compreensão mesmo do que eu usei, né? Então, vou fazer isso, tá? Então, log de A na base B é igual a C. Isso aqui só acontece se somente se o B, que é a base, elevado a C, que é o expoente, é igual a A, que é igual ao logaritmando. Tá? B, base, C, expoente, A, logaritmando. B elevado a C é igual a A. Isso quer dizer o quê? Ó? Log de 8 na base 2 é igual a 3. Por que é 3? Porque 2 elevado a 3 é 8. Log de 1000 na base 10, que eu nem preciso colocar, tá? Quando não tem base, é porque a base é 10. Log de 1000 na base 10 é igual a quem? 3, porque 10 elevado a 3 é 1000. Log de 0,02 aliás, 0,01 na base 10 é igual a quanto? Qual o número que eu levando 10 dá 0,01? É o menos 2. Porque 10 elevado a menos 2. Isso aqui, ó, é 1 sobre 10 elevado a 2.
Isso aqui dá 1 sobre 100, que é 0,01. Então, o logaritmo, na verdade, é uma inversão da potenciação. Se você sabe a potência, você sabe o logaritmo, que é a propriedade inversa. Então, por exemplo, log de A na base B é igual a C. Lembrando que o B é a base, o C é o expoente, o A é o logaritmando. Essa base, tá? Essa base não faz sentido ser zero, porque zero elevado a qualquer número é zero. Essa base não faz sentido ser 1, porque 1 elevado a qualquer número também é 1. Então, a gente não considera nem para o 0 nem para o 1 o B. Ok? Assim como a gente diz que o A, ele não pode ser zero. Porque se eu não tenho a base sendo zero, eu não tenho nenhum número elevado a outro que vai dar zero. Então, esse A também não pode ser zero. Existem também algumas propriedades que vocês têm que saber com relação ao logaritmo, com relação a essa ideia de potenciação. Quais são as propriedades? Ó, se eu tenho log de A vezes B na base 10, isso aqui, ó, toda vez que eu tenho um produto no logaritmando, isso aqui é o log de A na base 10 mais o log de B na base 10. Então, toda vez que eu tenho um produto no logaritmando, eu posso separar como uma soma. Se eu tenho a divisão, log de A dividido por B na base 10. Isso aqui é log de A menos o log de B. Então, toda vez que eu tenho a divisão, na verdade, eu tenho uma diferença. Outra coisa, log de A elevado ao quadrado, na base 10. Essa potência pode vir multiplicando o logaritmo. Ok? Essa potência desce multiplicando o logaritmo. Se eu tiver um logaritmo de um valor na mesmo valor, 10 na base 10, 20 na base 20, isso aqui é igual a 1. Sempre, sempre é 1, porque só existe um número que elevado a 1 vai dar ele mesmo. Log de C na base C é igual a 1, sempre. Então, essas propriedades, no mínimo, são as que vocês têm que conhecer. Existem outras? Existem, mas essas aqui é a obrigatoriedade. Você tem que saber, no mínimo, elas. Tá ok? Assim como tem que saber alguns logs. Por exemplo, log de 2 na base 10, quanto equivale. O log de 3 na base 10, quanto equivale. Tá? Então, obrigatoriamente, vocês têm que saber isso aqui, ó. E aí fica para vocês, essa pesquisazinha aqui, ó. Se informarem. Quanto é que é o log de 2 na base 10, quanto é que é o log de 3 na base 10. Vocês têm que conhecer o valor, porque às vezes na questão não traz e você vai ter que utilizar. É a obrigatoriedade de logaritmos que você tem que saber. Então, isso aqui é a ideia de logaritmos e algumas propriedades. Deu para ir capitulando aí um pouquinho? Deu sim. Deu, né? Então, vou fazer a questão, certo? Isso aí é só um pouquinho do que você vai precisar, mas não vai ser difícil assim, não. Vocês vão ver que vai fluindo na medida que a gente vai fazendo, tá? Eu vou só apagar aqui para que a gente possa fazer aqui. Deixa eu ver se vai... Pegou a borracha, não. Vamos lá. O que você tem é isso aí, ó. Você tem F igual a sobre R elevado a B. O que que eu vou fazer? Eu vou usar a artimanha do logaritmo, já que na questão ele fala em logaritmo. E ele já dá alguns logaritmos prontos. Então, se ele já dá, aí ótimo, eu vou usar o que ele dá. Eu sempre olho porque na questão tem. Depois de olhar o que a questão tem, aí sim é que eu vou responder a questão. Olhando sempre a ideia do que você sabe sobre a questão. Tá um pouco lento aqui. Vai lá.
Então, se eu tenho logaritmo, eu vou passar logaritmo em tudo. Lembra que quando a gente vai fazer uma equação, a gente diz assim, ó, x mais 3 igual a 5. Aí você diz assim, ó, traz o 3 para o lado de cá diminuindo. Não é. É porque a gente faz isso, ó, x mais 3 menos 3 igual a 5 menos 3. A gente coloca o menos 3 de ambos os lados, assim como eu fiz lá na primeira questão. Somei com 31,5 dos dois lados. Aí aqui desaparece, aí a gente diz assim, olha, é porque a gente passou o 3 para o outro lado negativo. Não é. É porque a gente fez isso, tá? Só que aqui eu não vou passar de um lado para o outro. Eu vou fazer o quê? Vou aplicar o logaritmo em ambos os lados, ó. Eu vou aplicar o logaritmo em f, isso na base 10, tá? Que é a base mais usada. E vou aplicar o logaritmo de a sobre o r, vou colocar o r assim, elevado a b. Na base 10 também, tá? Ó, quando a base não tem, é porque é a base 10. Não esqueçam disso. Log de f na base 10, log de a sobre rb na base 10. Aí, o que é que eu disse para vocês, ó? Eu disse para vocês com relação a propriedades. O log de f na base 10, ele já deu aqui, ó, na questão, ó. É o y. Então, você já sabe que isso aqui é y, mas eu não vou substituir agora, eu vou repetir, tá? Depois a gente substitui. Então, log de f é igual. Aqui, ó, não é uma divisão? Então, eu vou trabalhar com log de a na base 10 menos o log de r elevado a b na base 10, ó. Então, eu separei através da propriedade, ó. Só ver quem aqui tá ali pedindo para entrar. Então, eu separei aí pela propriedade, tá? A divisão pode ser vista como uma diferença. Aí vai ficar o quê, ó? Log de f igual ao log de a. Deixa aí o log de a. A potência, ó, menos o b, que multiplica o log de r na base 10. Ok? Então, aqui log de f na base 10 igual a log de a na base 10 menos b vezes log de r na base 10. Então, apliquei só as propriedades aí, ó. Depois de aplicar as propriedades, aí você vai ver o que pode substituir, ó. Ele já lhe deu ali, ó, alguns dados, ó. Ele já disse que o x é igual ao log de r e o y é igual ao log de f. Então, eu vou substituir agora, ó. Quem é o log de f? É o y. Aí, eu vou colocar o log de a, que ele não falou nada, menos o b, também que ele não falou nada, e o log de r, ele disse que era x, ó. Então, aqui você tem isso aqui, ó. Observe que eu só fiz aplicar as propriedades, passei logaritmo e apliquei as propriedades. Se você sabe disso, das propriedades, você respondeu a questão, tá aqui, ó. A resposta correta é a letra A, ó. Log de A menos B vezes X, ó. Log de A menos B vezes X. Então, o Professora, essa intuito questão. aqui é que vocês conheçam. Vocês têm que saber algumas propriedades de logaritmos. Vocês têm que aprender o que é o logaritmo. Aqui eu não utilizei a definição de logaritmo. O que é o logaritmo? Usei as propriedades. Professora, essa Porque, questão é considerada difícil, né, não? não. Se você sabe o logaritmo, ela não é difícil. Ó, aqui, observem. Que lá aquela explicação que eu dei antes é algo que vocês deveriam saber. Olha aqui o espaço que eu tomei para fazer. E olhe como foi rápido. Se eu sei as propriedades, rapidinho eu faço. Justamente, professora. Eu mesmo achei que essa Se questão. torna difícil quando você não sabe. Pois é, pelo fato de ser de Enem, eu achei fácil, entendeu? Só é saber essas questões de logaritmo aí mesmo. É só saber as propriedades. Se você sabe as propriedades, você faz rapidinho. Ela é considerada difícil porque muitos alunos não sabem as propriedades de logaritmos. Porque não viram logaritmos no primeiro ano. Tá? Então, a gente pode até pensar em fazer uma aula só sobre logaritmos para que vocês tirem todas as dificuldades sobre logaritmos. Eu apoio essa ideia.
Tá ok? Então, a gente faz uma aula só com logaritmos, tá? Explicando o que é o logaritmo, o que é uma função logarítmica, quais são as propriedades e os logaritmozinhos que vocês têm que conhecer, certo? Vamos passar para a próxima questão. Os meninos que perderam, depois assistem essa partezinha que vai estar gravada, tá? Próxima questão é uma questão que eu mostrei para vocês no ano passado, ó, e caiu no Enem. Eu achei até interessante, quando eu olhei a questão, eu disse assim, meu Deus, eu expliquei essa questão para os meninos. É muito simples. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras do mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar. Na questão que eu coloquei para vocês, eu queria que passasse pelo C, né? Ó, de A até B, passando pelo C. Aqui ele não quer que passe, seguindo ao longo das ruas de condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura, né? Tá aqui a figurazinha. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas. Então, vocês já sabem que essa questão é de análise combinatória. Gente, análise combinatória é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar aqui, ó. De A para C, de C para B. Passando pelo C. Vamos olhar primeiro passando pelo C, tá? Então, a gente vai olhar passando pelo C. Então, passando pelo C, nós temos assim, ó. Primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você pode escolher qualquer caminho, tá, gente? Eu tô escolhendo um aqui aleatoriamente. Opa. Eu escolho qualquer caminho. Qualquer caminho você pode escolher passando pelo C. Eu escolhi um. Aí aqui, passando pelo C, de A até C, existem quantos? Ó, eu vou olhar. Horizontal, horizontal. Do A até o C existem 2 horizontais. Vertical, vertical. 2 verticais. Ok? Pelo meu caminho que eu tracei, existem 2 horizontais e 2 verticais. Se você olhar qualquer outro caminho que você faça de A até C, o caminho mais curto sempre vai ser 2 horizontais, de A até C, vai ser 2 horizontais e 2 verticais. De C até B, o caminho C até B, vou colocar assim, eu estou colocando como se fosse reto, mas não é. De C até B, nós temos aqui, ó, horizontal e uma vertical. Também você pode escolher qualquer outro caminho, vai ser sempre 2 horizontais e uma vertical. Então, passando pelo C, eu olho de A até C e de C até B. Aí, como é que eu faço? Ó, isso aqui é uma permutação com elementos repetidos. Ó, são 4 letras, 4 fatorial, 2H, 2 fatorial, 2V, 2 fatorial. Permutação com elementos repetidos. Conta a quantidade total, fatorial, e embaixo coloca as repetições, fatorial. Isso aqui é igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2 fatorial é 2 vezes 1. Aí multiplica e divide, né? Dá 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então, de A até C, você tem 6. E de C até B, você tem 3 letras, 3 fatorial, sobre 2 que se repetem, 2 fatorial. Só vou colocar embaixo a quantidade que se repete. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Isso aqui dá 6 dividido por 2, que é 3. Então, 6 vezes 3, que são as respostas que eu encontrei, é igual a 18.
Se eu fosse passando pelo C, seria um 18. Só que eu quero não passando pelo C. Então, eu vou olhar agora o total. O total de caminhos. Porque se eu sei o total de caminhos e sei a quantidade que passa, então eu sei a quantidade que não passa, que é o restante. É só fazer a diferença. Total de caminhos. Ora, de A até C, eu não preciso nem contar, vocês já sabem, né? Ó. De A até B, você tem aí, ó, 4 horizontais, porque são 4 Hs, e 3 verticais. Ó, 4 horizontal e 4 vertical. Fazendo isso aqui, é 7 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial. Aí, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Eu vou utilizar a simplificação, tá? Para que vocês relembrem. Deixei aí em 4 fatorial, ó, eu parei no 4 fatorial. Aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, ó, 4 fatorial dividido por 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí eu tenho 7 vezes 5 igual a 35. Perceberam o que eu fiz aqui, né? Simplifiquei 4 fatorial com 4. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Simplifiquei 6 com 6. Sobrou 7 vezes 5, 35. Professora, se eu quisesse multiplicar tudo, eu poderia? Poderia. Você poderia multiplicar até o final. Você poderia multiplicar até o final, sim, tá? Resolver todos os fatoriais, dividindo um por outro. Só que vai ficar um pouco mais extenso, vai demorar mais. Então, por isso que eu uso a simplificação. Então, total, são 35 caminhos, ó. 35 caminhos são o total de caminhos. E aí, 18 passam pelo C. Então, se são 35 e 18 passam, 35 menos 18 dá 17 que não passam. Alternativa correta, ó, alternativa C. Deu para entender a questão? Deu sim para entender. Olha aí como Deu. fica mais fácil quando vocês conhecem o conteúdo. Ó. Vocês já viram esse conteúdo, já tem alguma noção. Então fica mais fácil para resolver. Próxima questão. Olha aí, outra de análise combinatória. Essa daqui também Essa eu é achei boa. interessantíssima. Nos livros Harry Potter, um programa de nome de personagens Tom Morvolo, eu não sei pronunciar direito, eu prefiro dizer o Voldemort, né? Gerou a frase Eu amo Lord Voldemort. Então, se você pegar essa frase aqui, essas letras, você pode mudar e formar I am Lord Voldemort. Eu sou Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, né? De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Então, o que você tem é o I, M, Potter. Eu sou Potter, né? Você tem isso. São essas letras que você tem. E ele quer saber a quantidade de anagramas. Lembrando que as vogais devem vir separadas das consoantes. Então, primeiro, eu vou olhar isso. Ó. Quantas vogais eu tenho? Quantas vogais? 1, 2, 3, 4. Então, são 4. Quantas consoantes? Consoantes nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 consoantes e aqui se repetem, né? Ó. 2 se repetem. Vou colocar aqui 2 repetições. Repete. Ok? Aí nós temos o quê, ó? Nós temos que são 9 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras.
Então, vamos começar assim, ó. Se são 5 consoantes, para intercalar, você tem que observar. Se eu começar com vogal, vai ficar 2 consoantes no final. Se eu começar com consoante, bora ver o que é que acontece, ó. Vamos começar aqui, ó, com consoante. Vai ficar consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Olha aí. Vogal, consoante. Será que eu coloquei a mais? 2, 4, 6, 8, 9. Não. Então, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4 vogais. É porque eu tô vendo demais mesmo. Nós temos 4 vogais, né, ó, e 5 consoantes, tá? E o que ele pediu, né? Para que ficassem intercalados. Aí agora é só você colocar, ó. Quantas possíveis consoantes eu tinha no início? Você tinha 5. Você usou uma, só sobram 4. Você usou 2, só sobram 3. Usou 3, só sobram 2. Usou aí 4, só sobra uma, né? Então, você vai diminuindo a quantidade de consoantes por espaço que você tem, porque você já colocou um anteriormente. A mesma coisa para as vogais. Ó. No início, você tem 4 vogais. Já no próximo tracinho, você não tem mais as 4 possibilidades. Você só tem 3 possibilidades. No próximo, você só tem 2 possibilidades. E no próximo, você tem uma possibilidade. Aí, aqui, ó, o de azul, na verdade, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial. O de azul, ó. 5, 4, 3, 2 e 1 é 5 fatorial. O de verde, ó, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, 4 fatorial. 5 fatorial vezes 4 fatorial. Só que tem a repetição. E para tirar a repetição, eu tenho que colocar embaixo a quantidade de letras fatorial. Qual a alternativa correta? A alternativa é: ah, professora, mas aqui o 2 fatorial não apareceu com fatorial. Gente, 2 fatorial é 2. Então, não precisava aparecer, né? Não precisava aparecer. Então, a alternativa correta é a alternativa era. É só você entender esse raciocínio, tá? E são 5 vogais, são 4 vogais, 4 fatorial, 5 consoantes, 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é as repetições. Alguma dúvida na questão? Não. Não. Ok, então vamos passar para a próxima. Essa também era uma questão também que era nível bem simples, se você conhecer o conteúdo, é claro, né? Só é simples, gente, se você sabe o conteúdo. Se não souber, não tem como ser simples. De jeito, maneira. Tá? Essa daqui, ó. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para as pessoas ou plantas no qual há uma quebra de quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postadas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então, essas aqui são várias madeiras que são colocadas. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, ou seja, de uma madeira para outra tem 30 centímetros entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja mais próxima possível de. Então, essa questão, ela demora muito mais a ideia de você entender o que ela está pedindo do que realmente fazer. Porque aqui ele só dá duas coisas, 30 centímetros e 30 graus. E entender o que significa cada uma, tá? Vou tentar aqui esboçar o que realmente quer dizer a questão. Né, que aí falou muito e pouca coisa. Aqui eu não vou desenhar direito, mas a mesinha vai me ajudar aqui um pouquinho. Aqui você tem aqui os dois pergolados, tá? De um para o outro. O que você tem de um para o outro
é o tamanho de 30 centímetros. 30 centímetros. Quando o Sol dá sobre esse pergolado, ele forma aqui, ó, ao meio, né? A sombra vem até aqui na metade. Ele forma aqui um ângulo de 30 graus, ó. Deixa eu só corrigir aqui para ficar mais bonitinho. Então, vou fazer aqui assim. Então, bem no meio, ele forma um ângulo aqui, ó, de 30 graus, ó. Ok? Se é ao meio, gente, você sabe que daqui até aqui, ó, vale 15 centímetros. Vale 15 centímetros. Ok? E a outra coisa que você sabe, o que ele quer, que é esse pedaço aqui, ó, né, ó, que é as vigas pergoladas ser construídas de maneira altura em centímetros. Ele quer saber a altura aqui, ó, da viga. É o que ele quer. Então, se ele quer a altura da viga, ele tem um triângulo retângulo aqui e tem o ângulo. Aí você já sabe, né? Ângulo em um dos lados, ele não tem mais nada, só tem isso. Aí eu vou para a trigonometria. Olha como é o raciocínio. Se você sabe que tem um triângulo retângulo, que tem um lado, tem um ângulo, obviamente eu vou para a trigonometria. Aí o que que você tem aqui na trigonometria? Para lembrar um pouquinho aí a vocês. Dado um triângulo retângulo, esse ângulo aqui. Você tem esse ângulo aí, chamar aqui de alfa. Aqui é o cateto oposto ao alfa. Esse aqui é o cateto adjacente ao alfa. E isso aqui é a hipotenusa, que é o lado contrário ao ângulo de 90 graus. Então, da trigonometria, você sabe que, olha lá, o que que eu preciso aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho um cateto e preciso do outro cateto. Quais são as relações que eu tenho com dois catetos? Eu tenho a tangente do ângulo, que é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, o que você tem aí da questão e o que você quer é relacionado ao cateto oposto e ao cateto adjacente de um triângulo retângulo. Se você está relacionando, então você tem a tangente. Observe que na questão não falou nada de trigonometria, não falou nada, mas você tem que deduzir que vai ser relacionado à trigonometria. Aí o que eu tenho aqui, ó, na questão? Vamos resolver a questão, já que eu sei que é a tangente, né? Eu sei que a tangente de 30, que é o ângulo que eu tenho aí, ó, é igual ao cateto oposto, que aqui no caso é a minha altura, dividido pelo cateto adjacente, que é 15, não é 30, tá? Porque ele deu até na metade, a sombra foi até a metade. Então, dividido por 15. Tangente de 30. Quem é que recorda aí quem é a tangente de 30? Tem que lembrar. Também na hora do Enem, você não lembrar raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ser igual a h sobre 15. Ok? Então, gente, raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 15. Aí, é uma igualdade aí, né? Você multiplica meio pelos extremos. Então, você tem que 3h é igual a 15 vezes raiz de 3. 3 vezes h é igual a 15 vezes raiz de 3. Ou seja, h é 15 raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, h é igual a 5 vezes raiz de 3. Ok? Alguma dúvida? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3.
Só ver se eu me lembrei aqui, se eu estou lembrando errado. Quem é o seno de 30? Que eu estou achando que vai dar errado aqui. É 1 sobre 2. Não tem que esquecer. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno dividido pelo cosseno. Seno de 30 dividido pelo cosseno de 30 é igual a tangente de 30. E a tangente de 30, seno de 30, 1 meio sobre raiz de 3. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3, vezes raiz de 3, vezes raiz de 3, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O ângulo de 30, o ângulo de 60. Vamos lá, responder. Qualquer coisa a gente vê se ele deu algum dado a mais, a gente não viu. Então, vai ficar 5 raiz de 3, ó. 5 vezes raiz de 3, para H. 5 raiz de 3, vai dar quanto? Ó, 5 raiz de 3 aí. A raiz de 3 é aproximadamente igual a 1, calculando aí na calculadora, ou mesmo se você for observar, você tem que procurar um valor mais aproximado possível, tá? Se você não sabe, você tem que calcular no braço para ver se encontra. Mas a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, H é 5 vezes 1,7. H é igual a 5 vezes 1,7, multiplicando aí dá 8,7 aproximadamente. 8,7. Mais próximo aqui, a altura é igual a 9, né? Se a gente fosse aproximar para mais próximo seria 9. E aí você vai lá olhar as alternativas. Correto. A alternativa correta é a alternativa A. Ó. Só novamente, gente, é porque eu pensei que eu tinha errado a tangente de 30, tá? Aí eu fui aqui fazer a tangente de 30 ao pé da letra. Aí quem é H? É 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 é 5 vezes 1,7, que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Aí 5 vezes 1,7 dá aproximadamente 8,7. E aí você encontra que a altura é igual a 9. Ou então 8,5, você vai encontrar, se você aproximar para mais, 1,8, aí você vai... Quando é aproximado assim, ele traz na questão. Eu achei até estranho, porque ele não trouxe a aproximação aqui para o raiz de 3, mas ele, obrigatoriamente, ele tem que trazer a aproximação, tá? Não é nem eles dão as aproximações, mas aqui ele não trouxe. Deu para entender a questão? Deu sim. Aí já pegou aí também o gancho do seno e do cosseno do 30, né? Ó, para relembrar aí vocês como é que eu faço para encontrar a tangente. Próxima questão. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá seu número fixado à porta, seu número colado na porta. Cada número será composto por peças individuais, cada um simbolizando um único algarismo. Qual é a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 que você vai precisar para identificar todos os quartos nesses andares aí? Ou seja, o que é que a questão quis dizer? Você tem números de 100 a 399.
é um algarismo diferente, ó. 100, 101, 102. Aqui são peças diferentes. O 100, 101, 102. Aqui ele vai precisar de 3 peças. Para cada número que ele fizer, ele vai precisar de 3 peças, ó. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber quantas peças com o dígito 2 vai aparecer. Então, vamos lá raciocinar na questão. Então, temos números começando de 100 até o 199. Temos aí de 200 a 299. E temos aí de 300 a 399. De 100 a 199, gente, são 100 números. Assim como de 200 a 299 são 100 números, de 300 a 399 são 100 números. Então, de 100 a 199, vamos olhar. Nós temos aqui 3 números. Ó. Nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, centena, dezena e unidade. Nós temos 3 espaços a serem preenchidos. Vamos olhar primeiro para a centena. O que acontece com o dígito 2 na centena? De 100 a 199, aparece o dígito 2 como sendo o primeiro? Não, porque o 1 vai ser a centena. Então, aqui não aparece de 100 a 199, na centena, nesse espaçozinho, o número 2. Assim como não aparece no 300 ao 399. Não vai aparecer nesse primeiro número aqui, ó. Não aparece o dígito 2. O único lugar que aparece o dígito 2 é de 200 a 299. 200, 201, 202, 203. Ok? Então, eu já tenho aí de 200 a 299 para esse espaço aqui, 100 dígitos. 100 números, 2. Que é o que inicia o valor. Ok? Aí, dentro desse 100, nós vamos olhar agora para a dezena, ó, de cada 100 aqui. Para a dezena, existe ó, o 20, 21, 22, 23, 24, dezena, tá? 25, 26, 27, 28 e 29. Olhando para a dezena, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números que começam com 2. Mas eu tenho dezena tanto nesse primeiro espaço, como nesse. Porque tenho 120, o 121, o 122. Tenho 220, o 221, 222. Tenho 320, o 321, 322. Então, aparece nos 3 espaços. Então, eu tenho 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Então, eu tenho mais 30 números 2. Porque usamos na dezena o número 2. Agora, eu vou olhar para a unidade. Para a unidade, nós temos aí, ó, os que aparecem, ó, 102, 112, 122. Eu estou olhando para a unidade, tá? É o terceiro, ó. 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192. Então, nós temos 10, ó. Para as unidades, nós temos 10, ó, que aparece no último algarismo. Só que assim como tem para o 100, também tem para o 200 e também tem para o 300. Então, são 10 mais 10 mais 10, nós temos mais 30 números 2. No total, já observando para a unidade, dezena, centena, nós temos 160. Alternativa correta, alternativa A. Deu para entender a questão? Deu, professor. Ok, passar adiante.
Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro. Dentre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tipo A informa a quantidade X de litros de combustível gasto para percorrer 100 litros. Então, tipo A, X, gasta aí, X litro, né? Gasta aí em, deixa eu pagar bem aqui assim, gasta X litros em 100 quilômetros. Tipo B informa a quantidade de litros que o veículo é capaz de percorrer. Ele informa a quantidade de litros com 1 litro de combustível. Então, 1 litro, ele informa a quantidade de quilômetros, que eu não sei quem é, vou chamar de Y aqui, já que lá eu não tenho um valor, né? Ele só diz que é 1 litro para a quantidade de quilômetros, que eu não sei quem é, vou chamar de Y. Um veículo utiliza o computador do tipo A e, ao final de viagem, o consumidor viu apresentar à tela a informação de X/100. Caso o seu veículo utilizasse computador tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, aqui é só uma regra de 3 simples, basta multiplicar meio pelos extremos. Ó. Vai ficar x vezes y igual a 1 vezes x. 1 vezes 100, desculpa. Aí, como ele quer saber no tipo B, então é o y. Então, y é igual a 100 dividido por x. Né? Porque o B é o que está embaixo. Aqui é o A e aqui é o B. Então, y é igual a 100 sobre x. Alternativa correta, alternativa C. Só isso, tá? Você entender o que estava dizendo aqui, colocar e resolver uma regra de 3 simples. Alguma dúvida na questão? Muita gente erra a questão porque a questão é muito grande e aí acham que é outra coisa, viu? Mas não tem nada a ver, não. É só isso mesmo. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, desculpa, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens, então meu universo da pesquisa é igual a 363 mil jovens, para fazer o levantamento sobre suas atividades profissionais ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Então, está aqui o gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Então, no primeira barrinha, somente estuda. Então, não vou olhar para ela. Trabalha e estuda, 13,6. Então, já coloquei aqui 13,6 porque trabalha. Somente trabalha. Ah, somente trabalha, então vou olhar para cá também. 45,2. Então, mais 45,2. Esse aqui não trabalha e nem estuda, então não vou olhar para essa. Então, esse aqui está descartado, porque não trabalha, esse aqui também não trabalha. Então, que trabalha é igual a quantos por cento? Aqui nós temos que é 58,8, né? Ó. 2,6 dá 8, 3,5 dá 8, 4 dá 1 dá 5. 58,8% que trabalha. Aí é só você fazer, ó, 58,8% vezes os 363 mil. Só é multiplicar mesmo e dividir. Dividindo por 100, porque tanto faz dividir como multiplicar nesse caso, cancelar esses zeros com esses zeros. E aí vou multiplicar. Essa casa decimal também, ó, você pode cancelar com esse outro zero. Ó. Aí fica bem mais fácil. Trabalhar só com os números 588 vezes o 363. Aí você vai multiplicar. Olha como você não precisa multiplicar tudo. 3 vezes 8, 24, vai 2. Ó, já finalizou com 4.
Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, você não precisa fazer o cálculo todo, tá? Nem tem muito esse raciocínio. Mas, se você quiser, ó, 3 vezes 8, 24, 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26, vai 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 8, 48 com 4, 52. Vai 5. 6 vezes 5, 30. Com 5, 35. Aqui, 3 vezes 588, a gente já multiplicou, então só vou repetir, ó. 4, 6, 7 e 1. Tá? Eu já multipliquei, ó, bem aqui no início. É só repetir os números, ó. Não precisa multiplicar novamente, não. E aí você soma. 4, 6 mais 8, 14, vai 1. 7, 8, 10, 14, vai 1. 2 com 5, 7, 6, 13, vai 1. 11, vai 1, 2. Alternativa correta, alternativa C. A gente já sabia que era a alternativa C. Só por esse númerozinho bem aqui assim. Ok? Então, questãozinha de porcentagem, bem simples. É só mesmo uma observação de gráfico e você fazer o cálculo. Alguma dúvida na questão? Não. Próxima questão. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser apresentado por um tronco reto da pirâmide da base quadrada. A quantidade de cada tipo de figuras planas que formam esse tronco da pirâmide são: primeiro, você tem que saber a geometria, né? Tem que saber conhecer as figuras. Gente, uma pirâmide, base quadrada, então é porque a base ela é quadrada. Pirâmide, tá? Aí você tem que aqui a pirâmide. Só que ele não está falando da pirâmide, ele está falando do tronco da pirâmide. Ele está falando de algo assim. Eu vou tentar desenhar para vocês, tá? Mas não sei se eu vou conseguir, não. Ele está falando de algo assim, ó. Relacionado aqui, ó. Ou tão bonitinho não, mas eu acho que deu para entender. Ah, ele está falando do tronco. Ele não está falando da pirâmide, ele está falando do tronco. É como se eu tivesse cortado a pontinha aqui. Ó, tronco reto da pirâmide. Aqui também está meio deitado, né? Ele não é assim deitadinho, não. Ele é reto. Ele dizer que é reto é para dizer que esse a figurazinha aqui, ó, tem a mesma medida aqui e aqui. Ok? Então, vamos lá. Ó. Quantidade de cada tipo. Da plana. Então, ele quer a planificação dessa figura. Tá? Ele quer como se eu estivesse abrindo essa figura. Se eu fosse montar, se eu fosse pegar um papel e cortar essa figura, como é que eu seria para montar essa figura? Planificação. Então, se você observar, ó, nós já podemos excluir algumas respostas aqui, ó. Se ela é quadrada, então é porque essa figura aqui, essa parte de baixo e a parte de cima são dois quadrados. Ok? Elas são dois quadrados. Aí, qual é a resposta que tem dois quadrados? Letra C e a letra A. Ok? Letra C e letra A. Gente, essa figura aqui da lateral, ela é o quê? Ela é um retângulo? Sim ou não? Isso aqui não é um retângulo É um nunca. trapézio. Isso aqui é um trapézio. Então não tem nem como eu errar a questão. Dois quadrados e 4 trapézios isósceles, mesmo que eu não saiba o que é um trapézio isósceles. Né? No caso, é porque ele tem essas medidas iguais. Mas é bem simples a questão. Então, alternativa correta, alternativa C. É só você saber o que é um tronco de uma pirâmide. Porque não vem um desenho. Então, o tronco da pirâmide é isso aqui. Então, ele é formado por dois quadrados. Se ele for um tronco de pirâmide reto, tá? Então, nós temos 4 trapézios isósceles.
Bem simples, né? Podemos passar. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem. Ele tem comprimento, largura e altura, são as 3 dimensões que tem. E aí foi desenhado um carrinho de Fórmula 1. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, qual a representação de comprimento dessa miniatura em metro? Ok? E aí você tem que saber o que significa cada coisinha aqui, né? Então, vamos lá. Gente, um metro, como ele está relacionando aí, ó, micrômetro é a milionésima. Então, se eu tenho um micrômetro, vou fazer assim, um micrômetro é a milionésima parte. Então, é como se eu estivesse dividindo 1 por 1000, milionésima parte. Milionésima parte. Isso aqui, na verdade, é 10 a menos 3 metros, tá? Aqui eu tenho 3 zeros, então indica potência igual a menos 3, porque ele quer em notação científica. Então, eu já estou trazendo uma milionésima parte do metro logo em notação científica. Até aí tudo bem, né? Que é isso aí que ele disse. Só que esse desenho são 100 micrômetros. Então, 100 micrômetros. Então, é 100 vezes 10 a menos 3, porque ele quer em metros. São 100 micrômetros, 100 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 100, na verdade é 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 3. Aí, aplicando a propriedade base, eu vou repetir a base, que é 10. Repete a base. E soma os expoentes. Já que é produto, eu vou somar os expoentes. 2 com menos 3 dá menos 1. Qual é a alternativa que tem 10 elevado a menos 1? Alternativa A. Ah, professora, mas lá tem 1,0 vezes 10. Gente, é porque é notação científica. Ele bota isso aqui, mas o 1 multiplicado por qualquer número é ele mesmo, é o próprio número. Mas a única que tem o 10 elevado a menos 1 é essa daqui, ó. Notação científica são valores entre 0 e 10, 0 e 9. 9,9, essas coisas. Ela não pode passar de 10, a notação científica, tá? Então, por isso que ele coloca aqui o 1 vezes 10 a menos 1. A alternativa correta é a alternativa A. Só isso. Você entender que um micrômetro é 1 milionésima parte do metro, que é 10 a menos 3. Como ele quer 100 micrômetros, 100 vezes 10 a menos 3. E resolver aí as potenciações. Também bem simples, se você entender o que a questão quer, né? Ok? Será que a gente respondeu já todas? Deixa eu só olhar aqui. Eu acho que já foi todas. A gente não está contando muito não, mas eu acho que já foi. Porque não tem mais nenhuma aqui, ó. Vou diminuir aqui. A gente vê se foi todas. Foi sim, foi todas. A gente já respondeu as 10 questões da aula de hoje. Ok? Deu para entender aí as questões? Deixa eu parar aqui a explicação. Deixa eu parar de gravar.